Olá, amigos! Estamos de volta com mais um Seara Espírita. Nessa edição, nós vamos mostrar um pouco do trabalho do pesquisador francês Albert de Rochat, que deu importantes contribuições no campo do magnetismo e da sobrevivência da alma. O médico e expositor espírita Silvio Rodrigues Costa é nosso convidado, falando sobre pesquisas e descobertas da ciência e as revelações espíritas. Ainda tem Momento Livro dos Espíritos e Dona Isabel Responde. Para terminar, a diversidade do sofrimento humano e a reencarnação no quadro Conhecimento Espírita. Tudo isso, a partir de agora, para você. Há aproximadamente 10 anos atrás, um cientista japonês, nascido em 1943, chamado Masaru Emoto, iniciou uma pesquisa para provar que as nossas emanações mentais, a nossa força do pensar, interfere nas moléculas de água. Ele inicialmente fotografou moléculas de água das geleiras, de uma fonte cristalina, da água do esgoto, da sarjeta, observando as características de cada uma delas. Numa, fotografias belíssimas, como se fosse uma forma de um diamante, uma flor, e no outro, moléculas disformes. E ao submeter a água a vibrações de amor, de fraternidade, essa água adquiria esse mesmo formato da fonte cristalina, da neve das montanhas, e ao passo que essa molécula de água submetida a vibrações pesadas de ódio, de raiva, de rancor, ele utilizou inclusive um discurso proferido por Adolf Hitler. Essas moléculas ficavam disformes, como a molécula do esgoto, a molécula de água da sarjeta, mostrando assim essa capacidade das nossas vibrações interagirem com a molécula de água. Vamos lembrar que o nosso corpo são 70% de água. E a grande parte do nosso planeta também é formado de água. Mas retornando um pouco antes, em 1943, o ano em que nasceu o cientista, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, André Luiz, no livro Nosso Lar, vai nos dizer que a água que passa através das nossas casas não carrega somente os nossos resíduos dos nossos corpos, mas sim as nossas emanações mentais. Ou seja, e é um texto um pouco maior que vale a pena ser lido, ou seja, naquela época, há mais de 50 anos atrás, o médium Francisco Cândido Xavier já nos trazia um pouco mais da ciência espírita. Hoje nós trazemos de volta o quadro Dona Isabel Responde, com o tema A Dificuldade para Orientar os Filhos nos Dias de Hoje. Os pais dão apenas o corpo físico. Os pais dão apenas o corpo físico. O espírito é criação de Deus, ele vem muitas vezes de outras paragens. Pode ser até que não tenha nada a ver com os pais. Está começando ali uma primeira ou uma única caminhada junto àqueles pais que se comprometeram diante de Deus a ajudar aquele espírito. Às vezes os pais não têm nada a ver com aquele espírito ante a compreensão pequena de todos nós. Mas os pais são, então, trabalhadores de Deus na orientação dos seus filhos, dos filhos de Deus. Então, cada um de nós assume junto a Deus a responsabilidade, o compromisso de orientar aquelas almas
que nos são endereçadas para que elas sejam orientadas. O dever dos pais é dar bom exemplo, não só ensinar o bem, mas também exemplificar o bem, ter uma conduta correta, digna, para que aquele espírito assimile, e se ele não for bem voltado às coisas positivas da vida, ele seja modelado naquele ambiente familiar pela conduta digna dos pais. Então, o exemplo é altamente necessário. E deixamos, então, aí a responsabilidade dos pais de ensinar pela palavra, mas orientar pelo exemplo edificante. E nós vemos, então, que mesmo assim, o espírito pode estar vindo de um campo negativo, de uma área negativa, espírito mal orientado de um passado, que nos foi entregue para que ele seja orientado pela nossa conduta. E nós sabemos que semelhante atrai semelhante. Então a gente lembra, vou cortar um pouquinho, para lembrar que vocês sabem muito bem que os pais, quando oram para um filho que está chegando, ele pede sempre a Deus um corpo físico sadio, perfeito. Ele nunca se lembra de um espírito sadio, de um espírito perfeito, de um espírito amigo, de um espírito bom. Os pais não se lembram de pedir. Então, às vezes vem espírito que são nossos inimigos, vem espíritos perturbados, para que eles sejam orientados na escola da terra, onde os pais não são tão somente pais, mas são também professores. Então, vigiai e orai de Jesus junto à criação dos filhos é altamente significativo. E para prolongar um pouco, que eu sei que as perguntas nesse campo devem ser muitas, hoje então, meu Deus, como está difícil, porque o mundo não é só o mundo do lar, mas o mundo social, o mundo da nossa comunidade, o mundo Terra, planeta Terra, está tão desajustado da verdade para a qual nós viemos à Terra. Por quê? Diríamos por quê, se nós estamos vindo de Deus? Porque nós somos atraídos pelas coisas materiais. Nós somos altamente voltados para a riqueza do mundo, para as vantagens do mundo. É o que o mundo nos oferece. E isso, então, o que compra tudo isso é a nossa felicidade. Nós trocamos a nossa felicidade, aquela que o ladrão não rouba e o mundo não pode destruir, pelas coisas passageiras do mundo. Nós cedemos para o mundo, deixamos que o mundo nos domine com as suas falsidades. Foram muitos os cientistas que no passado dedicaram-se a estudar os fenômenos espirituais com o objetivo de descobrir fraudes. A maioria era de céticos, que não admitiam nem como uma hipótese remota que os fenômenos pudessem existir. O francês Albert de Rochat foi um valoroso pesquisador. Comandante do exército francês, em 1889, passou a se dedicar à ciência e aos estudos no campo do magnetismo e dos fenômenos espirituais. Contribuiu para a classificação das fases do estado sonambúlico. Observou com critério científico a produção dos fenômenos espíritas e revelou o mecanismo do desdobramento. Rochat publicou uma dezena de importantes obras sobre esses temas, procurando sempre destacar a sobrevivência da alma. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre, e às vezes mais seguramente que a razão.
Ele nunca se engana.